Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença em mais um podcast. Para você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já agradecer o seu voto. Fomos eleitos o melhor podcast 2025 na seção de esportes, graças a vocês. E esse ano vamos concorrer de novo, tentar o bicampeonato e eleger a natação como o melhor esporte de podcast do Brasil. E hoje um assunto muito importante, vamos falar sobre precificação estratégica em escola de natação. E eu trouxe ele, especialista no assunto, Edson. Muito obrigado pela presença, Edson. Opa, eu que agradeço, prazerzão voltar aqui, bater um papo com essa galera. A gente já teve muitos outros podcasts, para você que quer conferir os próximos, eu vou deixar os cards aqui no final, mas hoje é um papo importante. Será que você está colocando o preço certo na sua academia, ou mesmo você que é gestor, dono de academia, personal? Vamos te ensinar a fazer a precificação correta. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, mais de 400 materiais no catálogo, todo o material que chega aí na borda da piscina é testado dentro da USP, todo o material de alta qualidade com ISO 9001, alta durabilidade. Plataforma Educar com mais 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack te assessora no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, manda vídeo, faz chamada, tudo com seu logo e seu nome. Você tem o seu próprio aplicativo agregando valor. De falar muito isso sobre o valor percebido do cliente hoje. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Preencha o cadastro no site sobrasa.org e receba um kit gratuito aí na sua casa. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. E o The Office Studio, onde a gente está aqui no coração de Pinheiros, em São Paulo, próximo ao metrô, próximo ao trem, estacionamento privativo, e você pode fazer os seus infoprodutos além do seu podcast imperdível. Me chama no particular para conhecer todas essas empresas. Mas Edson, vou colar aqui para o nosso público. Você acha que por que essa parte de precificação incomoda tantos os gestores e escolas de natação? Porque eu acho que é uma dor constante. Sempre que eu vou fazer mentoria, consultoria, percebo uma dor constante. Olha, Renato, eu acho que essa é atualmente uma das maiores dores do gestor e vai se agravar. A gente não sabe, né, o que vai acontecer o ano que vem com essa reforma tributária. Então, esse é o momento do gestor, né? Você que está vendo a gente, você vai ter que sair da operação e entrar nesse assunto, porque ninguém sabe o que vai acontecer o ano que vem ainda, né, com o país, e é o momento da gente estar chamando a atenção disso e botar aí para resolver esse problema. E hoje a gente vai ser bem direto, a gente não vai ficar te ensinar a ser o homem da planilha, ficar planificando preço daqui, preço de lá. Essa conversa vai ser bem franca, bem rápida, que vai como você vai fazer uma gestão de qualidade, levando percepção de valor para o seu cliente. E aí eu já mostro esse slide que é muito interessante. Foi um apanhado que você fez no telefone, ligando cliente por cliente, e você pegou academias desde R$130 a aula de natação, desde R$800. Eu já conheço outros até com valores superior a R$800. A gente colocar aqui quase 500% a mais. Porque uma mesma aula de natação, se a gente olhar praticamente igual de uma para outra, porque uma diferença tão grande de preço? Porque uma consegue cobrar e outra não consegue cobrar. Exatamente, Renato. Esse quadro aí ilustra bem uma situação que nós temos hoje no país, né, que é uma faixa muito ampla de preço. Ali nós estamos, só para vocês se situarem, ali nós estamos falando de natação infantil 2 vezes por semana, tá? Vamos focar nisso aí, vamos ficar com a cabeça nisso, porque às vezes a pessoa pode tentar raciocinar com adulto, com hidroginástica, com volume e tal. Esse foi um apanhado que a gente fez, porque chamava muito atenção, né? De repente eu converso com um gestor e eu procuro saber dele, como é que está aí, como é que você está economicamente, a tua academia está indo bem, há quantos anos está? E vendo aí, de repente, as pessoas me procuram muito no particular,
né? Por conta do Clube dos Piscineiros, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem, só de donos de academias aquáticas, tá? Então, todos os dias eu falo com alguém do grupo, todos os dias, não falha. E aí você começa a levantar uns assuntos, aí começou a me chamar muita atenção essa questão da diferença de preço, né? Especialmente há uns anos atrás, que o Rafael Dainati fez uma pesquisa e estabeleceu preços médios. Vai acontecer de novo essa pesquisa agora, no final do ano. Então, a partir do momento que você tem um preço médio, isso dividido, né, por tamanho de cidade, principalmente tamanho de cidade, vai? A gente via que tinha uma disparidade muito grande de preço, né? Muita gente saindo daquela média, né? Um desvio padrão muito grande, ou para cima ou para baixo, e isso chamou muita atenção. Então, vamos dar uma estudada nisso, vamos ver o que a gente consegue esclarecer para trazer para quem está nos assistindo. E a gente para de falar somente de cloro, de gasto com professor, com piscina, e a gente começa a falar de percepção de valor e coragem também desse gestor, que muitas vezes tem receio de cobrar esse valor. Então, a gente colocou esse exemplo de natação infantil 2 vezes por semana. Então, por que uma pessoa vende aula, vende aprendizado de crawl, costas, peito e borboleta, e o outro começa a vender segurança, método, acolhimento, confiança? A gente vai abordar tudo isso nessa entrevista de hoje, e você vai entender como você consegue aumentar o seu valor, que vai ser um próximo podcast que a gente vai ensinar como aumentar o seu preço se você estiver cobrando um valor abaixo do que você precisa. Então, primeiro a gente vai te mostrar se você está dentro do que você precisa cobrar. E aí a gente vem com esse novo slide aqui, se os custos básicos parecem parecidos, porque uma escola consegue cobrar muito e outra já não consegue cobrar? Sim, sim. Hoje não tem como fugir dos custos básicos, né? Energia, vamos falar rapidamente aqui. Energia, professores, tá? Corpo técnico, principalmente. Tratamento, a energia já está incluído o aquecimento da piscina. E no caso, quando a pessoa não tem unidade própria, aluguel, né? E se isso é muito importante. Às vezes a unidade é própria, mas essa academia tem que pagar o aluguel para o dono. Então, mesmo que você tenha teu espaço, você tem direito. O aluguel tem que estar na tua planilha de custo. Não tem como você fugir disso, né? Então, fica sem essa situação intrigante para a gente aí, né? Porque aparentemente os custos são muito próximos, muito. Né? Mas eu acho que o grande erro é achar que o preço ele só é uma matemática, né? Então a matemática ele vai definir o piso de onde você vai partir. Só que o valor percebido vai definir até onde o cliente vai aceitar pagar o seu valor. Então a gente vai te ensinar como criar o seu benchmark, vai te ensinar como entender o mercado, mas copiar o preço que muito gestor faz por WhatsApp, tem aquela famosa perguntinha, tanto no seu grupo de piscineiro, quanto no meu grupo do WhatsApp de gestores aquáticos, é aquela famosa pergunta, quanto você está cobrando aí na sua região? Sim. Aí o cara diminui 10% e acha, agora o cliente vai me comprar. Então, mas cada um, como você disse, tem sua estrutura, tem o seu custo, tem o seu público, tem sua meta de lucro, cada um tem uma porcentagem, eu quero ganhar uma coisa, você quer ganhar outra margem de lucro, e a gente vai entender isso no transcorrer desse podcast. Mas Edson, agora vindo para essa outra parte, esse novo slide, na parte anterior a gente falou como reduzir custo. Como conectar agora a eficiência operacional com a precificação? A gente tem que abrir os olhos para o que está acontecendo hoje, principalmente na questão de tecnologia. Então, a tecnologia, eu tive agora... Você teve na Expo Lazer? Não tive. Foi sensacional. Expo Lazer acontece a cada 2 anos, né? E a gente ficou lá 2 dias, porque não dá para ver tudo, conversando com os expositores, falando sobre piscina, sobre o nosso negócio, né? E a gente foi muito bem recebido, Renato, por conta de nos apresentarmos como gestores do grupo, né? Nós temos um grupo, hoje bateu 460 donos de academias, né? E aí as pessoas tinham todo interesse. Peraí, vem cá, eu quero ver o que é a demanda de vocês. Então. E aí todo mundo com muita tecnologia, muita tecnologia. E a tecnologia ela é importante pelo seguinte, num primeiro momento parece que vai encarecer
né? Aumentar a tua despesa. E ao contrário, a tecnologia hoje, ela serve para reduzir a necessidade do humano atuando, né? Automatizar os processos e fazer render aquilo que a gente faz, às vezes, empiricamente, ou, mas a vida inteira eu fiz assim, não gosto muito de coisa nova. Você vê, a própria inteligência artificial, que a gente estava conversando, né, facilitou demais a vida da gente. Né? Para a gente preparar esse podcast, eu e você fizemos assim, foi uma questão muito rápida, muito... E tem gente que eu converso e a pessoa fala, pô, mas eu não vou conseguir chegar a isso. Tal. Então, aqui a gente está falando sobre tecnologia porque, olha só, a grande justificativa, tá? O Rafael fala muito sobre isso. Estão vindo para o Brasil investidores. E esses investidores vão operar com escolas de natação e em ambientes extremamente tecnológicos, esses ambientes de eficiência. Então, aquela gestão amadora, aquela coisa de fundo de quintal ali, a tendência é passar um aperto, como está acontecendo com o pessoal do fitness. Eu acho que vai ser até mais problemático, porque no fitness ainda a gente tem uma gestão mais profissional e tal, mas a natação a gente vê muita gestão amadora. Né? Entrando nessa gestão amadora, eu vejo muita gente querendo reduzir custo para poder aumentar a sua margem, mas não adianta economizar no aquecimento, na energia, no atendimento, se depois a tabela de mensalidade não está pagando a sua operação. Então, reduzir o custo no fôlego, mas não resolver a sua escola vendendo errado, cobrando errado. Então, hoje a gente quer ensinar essas pessoas como construir uma precificação correta e ter uma boa margem de lucro restante. E aí a gente vem com esse novo slide, que aqui a gente diz quem reduz custo, mas precifica mal. E aí começa a perder essa economia. Como explicar essa lógica aí de economizar no custo, mas perder no preço? Olha só, existem certos custos que eles são inegociáveis, tá? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você quer reduzir o número de professores para uma determinada turma. Ficaria, claro, aparentemente uma margem maior. Só que você... a experiência do teu cliente vai ser afetada. E o teu vizinho que tem uma distribuição melhor, uma estrutura melhor, ele se preparou para a chegada agora, né? Principalmente recebendo tecnologia, esse cara não vai economizar necessariamente no professor. Nós vamos mostrar aqui ao longo da nossa apresentação várias formas de você economizar realmente. Né? Mas, às vezes, você está cortando um custo, está tentando fazer economia num custo que a gente chama de um custo burro, porque se você tentar cortar ali, quer dizer, um corte burro, você que tentar cortar aquilo ali, você está sangrando a sua própria carne, então isso não faz muito sentido. E muitas vezes o que acontece? Essa pessoa, quando ela começa a ver que a situação dela está dando uma piorada, a situação econômica não está sobrando dinheiro, ela está vendo, o que ela faz? Ela tenta baixar o preço da mensalidade para ver se atrai mais gente. E aí, quando faz isso, aí é um buraco sem volta. Então às vezes a gente vê o gestor comemorando que ele está economizando 5 mil, mas ele deixa mais dinheiro na mesa porque às vezes está cobrando errado, 30, 50, 100 reais abaixo do que ele deveria cobrar. Se a gente coloca isso no número de centenas, às vezes de 1.000 alunos, a gente vê o quanto ele está deixando de ganhar. Então a economia é importante, mas o preço errado cria vazamento real mensal muito pior. Que aí a gente vem com esses novos dados aqui, esse novo slide, que o preço revela sobre quem está no comando da escola. Então, como você está nesse comando cobrando corretamente? Exatamente. Aí é uma outra situação. Renato, você sabe que eu participo, a minha esposa, a Izinha, nós participamos de todos os eventos que acontecem no país com relação à nossa área. Então, nós vamos todo ano para a INAT, nós vamos todo ano para a reunião da ABAQUA, a gente participa de todos os cursos online que esses eventos proporcionam para a gente está sempre estudando, nós temos 34 anos de mercado.
né? E sempre você ter aquele olhar de aprendizado, de humildade, de falar, puxa vida, como está hoje o meu posicionamento, como está hoje a imagem da minha academia perante os meus clientes, tá? Porque o que acontece? O nosso cliente, que antigamente se conformava com qualquer coisa, hoje a referência desse cara mudou, entendeu? Antes ele andava numa Brasília, num Fusca, pô, hoje ele anda num carro elétrico, que é todo tecnológico. Antes ele mal conseguia se comunicar ali, às vezes não tinha nem telefone em casa, hoje todo mundo tem tecnologia para se comunicar. As pessoas, elas passaram, uma outra situação interessante, elas passaram a ver a natação como um item básico, a gente chama isso até a natação está na cesta básica das famílias, né? E só que essa pessoa ela faz comparações com outros serviços e outras atividades que elas participam. Então, quando você está precificando mal o teu serviço, né? Você está dizendo para o teu cliente, ó, eu estou valendo pouco. Eu estou valendo pouco. Então, isso fica estampado. E aí, essa pessoa, ela fica meio que conformada. Ela vai entrando nessa roda de pessimismo. Eu precifico mal. Eu entrego mal, né? Ou entrego muito básico. Não tem nenhum acessório, nada diferente, não acontece, é aquela rotina. E, cara, a rotina hoje as crianças, principalmente criança, né? Criança não gosta mais daquela rotina, aquela coisa. Você perde muito aluno com isso. E se você não tem capacidade de estar reinvestindo, né? Que é outro ponto interessante na tua planilha de curso, o reinvestimento, né? Em materiais novos, em propostas novas, em conhecimento, você vai defasando. Né? A hora que vê a pessoa está cansada, ela chegou num momento da vida ali com 20 e poucos anos de piscina, ela não fez um pé de meia, que é a função de você ter uma empresa, e você conseguir fazer um pé de meia. Né? A empresa tem que gerar lucro. Né? E se você está precificando mal, a origem dos problemas essa é uma das raízes, né? Eu vejo muito que o preço revela se o gestor conhece os custos. Porque se ele sabe o que ele está entregando, se ele tem clareza do seu público, ele consegue comunicar o valor sem pedir desculpa no final, porque tiver muito pessoa que tem segurança de apresentar o próprio preço. Se você sabe todo o caminhar e colocou aquele preço, sabe o porquê daquele preço, você não tem medo. Isso não te dá insegurança na hora de você apresentar seu preço. Você chega isso com método, com ferramentas de gestão, que é o que a gente quer ensinar para vocês hoje. E aí a gente vem com esse novo slide que é quase uma provocação. Você dá aula de natação ou vende saúde e segurança? Por que isso muda na conversão do preço? A gente faz uma brincadeira aí. Pergunta, você dá aula de natação? Esse termo dar aulas parece que você está presenteando, parece que você não está oferecendo alguma coisa de graça. Não, eu vendo natação, mas eu vendo também saúde, eu vendo segurança, eu vendo desenvolvimento motor. Então, os valores agregados que estão numa aula de natação são imensos, são vários. E você tem que saber comunicar isso para o teu cliente. Tá? Então, vamos lá. Desde a tua equipe de vendas tem que estar preparada. Eu conheço muita gente que nunca fez um treinamento de vendas para as meninas do setor comercial. Né? Bota lá a menina, às vezes sem qualificação nenhuma, né? E não tem, inclusive, um perfil adequado para aquela função, e coloca ali e esquece, como se a venda fosse passiva, e não é passiva. Você tem que ter uma metodologia, você tem que ter treinamento. Então, começa daí. Tá? O segundo aspecto é como você apresenta a sua escola para o teu cliente. Porque a gente tem cliente, Renato, de um nível socioeconômico alto. Né? Esse cliente, ele está acostumado com algumas benesses, com algumas situações da vida dele, que ele precisa ver isso na tua escola para poder justificar o que ele está pagando. Né? E é muito interessante que tem até uma brincadeira com isso, a gente fala assim, ó, a compra é emocional, mas a justificativa da compra é emocional.
Desculpa. Opa. É. A justificativa é racional. A compra é emocional e a justificativa é racional. Vou dar só um exemplo. O sujeito vai lá e compra um carro. Né? Por quê? Ele se vê naquele carro, né? Ele se vê naquele carro, ele vai ficar mais bonito, vai ter mais status, ele vai causar inveja nas pessoas. Então, tudo é do ser humano, normal. Só que aí, quando você vai perguntar para ele se esses aspectos levaram ele a comprar o carro, ele fala não. Ele fala, pô, esse carro aqui faz de 0 a 100, esse carro tem combustível, hoje é elétrico. Então, ele dá justificativas racionais para aquela compra. Então, quando uma mãe, que é a maior responsável pela compra da natação, ela se vê diante de um preço que está na cabeça dela acima do que ela imaginou, ela tem que ter subsídios dado por quem? Pela sua equipe de vendas, para ela poder justificar em casa. Pô, por que você foi na Nadibem que é mais caro? Você foi logo na mais cara? Não, mas é porque eles têm isso. Ela dá para o marido 2 ou 3 razões racionais para aquela compra. Então, se você nunca pensou sobre isso, é exatamente esse mecanismo que funciona na cabeça do nosso cliente. Né? E outra coisa, eu falo, essa é muito legal, cara, essa é muito legal. As mães na rodinha, na saída da escola. Aonde que teu filho faz natação? Faz tal lugar, tal lugar? O meu faz na Nadibem. Essa mulher, essa tua cliente, você tem que colocar palavras para ela, na boca dela, para ela te defender na roda de mães. Se essa pessoa não tem nenhum motivo racional para te defender, fica difícil você vender o teu peixe fora. Porque esse é um cliente que ele vai vender o teu peixe, mas ele tem que perceber isso. Isso tem que estar muito claro para ele. Né? Ela não vai falar assim, meu filho está lá por causa de status. Ela não vai usar uma justificativa emocional. Lá porque a menina é sorridente. Nada disso. Ela vai justificar com razões racionais. Acho que você deixou muito bem claro que ninguém vai comprar crawl, costas, peito e borboleta. Não. E tem muita academia que entrega crawl, costas, peito e borboleta, uma aula tradicional de 45 minutos, aí o cliente começa a comparar com qualquer outra aula barata, sim, que é muito parecida. Então, qual que é o seu diferencial? Então, o começo dessa precificação é saber qual que é o seu diferencial e qual que é o seu nicho. Para quem você atende? Se você atende todo mundo, é o posto Ipiranga, no final você fala para todo mundo, mas não fala para ninguém. Então, esse é o primeiro passo que a gente quer deixar muito claro para você, é você saber qual que é o seu diferencial, o que você entrega. Entrego qualidade de vida, entrego segurança. Já te deixo até um desafio. Entra no Instagram da Nadibem e veja o posicionamento da escola, como se posiciona muito bem, falando de qualidade de vida, saúde, bem-estar, wellness, e você vai entender o que é posicionamento, para você saber para quem você está falando. Renato, só vou reforçar isso que você falou, que é muito importante. Crawl, costas, peito e borboleta são commodities. Entendeu? Para quem não lembra bem sobre essa palavra commodity, o Brasil exporta soja, minério de ferro lá para a China. O Brasil exporta uma commodity que é minério de ferro. Esse minério de ferro pode vir de qualquer lugar, né? Porque ele vai ter um preço baixo, básico. E a China vai lá, pega isso e transforma esse metal que nós mandamos para ele em tecnologia e devolve para a gente. Então, a nossa academia nunca pode ser vista pelo nosso cliente como simplesmente uma commodity. Ele vai lá para aprender o crawl, o costa... Nada. Você tem que mostrar que ali naquele teu serviço tem muitos fatores agregados e que vão ser importantíssimos para aquela criança. Aí sim a mãe topa pagar. Sim. E aí eu vou vir com uma provocação agora, tanto eu quanto o Edson, que é como o gestor atualmente, ele, não a maioria, mas alguns gestores precificam. São esses 4 itens aí, o medo, a concorrência, sem número, propósito. Então, Edson, se você tivesse que fazer uma autoavaliação rápida, como você percebe qual desses perfis aí é o mais comum do gestor hoje em dia? Boa pergunta, boa pergunta. Porque os 4 têm um peso muito grande, Renato. Eu talvez não saberia te responder de pronto assim, eu teria que pensar, porque os 4 têm um peso e o seu momento, né? O seu momento, inclusive,
inclusive, é o momento de vida da academia, né? Então, às vezes, você está com uma academia já velha, já acomodada, e chega um concorrente, a tua reação pode ser não subir o teu preço, porque não subir é tão ruim como baixar o preço. Porque se você deixar de um ano de reajustar, isso não é subir preço, é reajustar, colocar a inflação ali, pelo menos, em função de uma concorrência, você está com medo, né? Você está inseguro para fazer aquilo. Por que você está inseguro? Porque, puxa vida, você mesmo não está acreditando no teu trabalho. Pô, eu não estou valendo isso, né? E sem números, isso é muito comum. Hoje, as academias, quase 100%, têm programas de gestão. E ninguém olha número. Ninguém olha número. Se eu perguntar aqui, um dos itens que eu acho mais importante, que nós vamos falar mais especificamente sobre isso no próximo episódio, vai ser muito legal, é a evasão, também chamada de churn em inglês. Vamos falar evasão que todo mundo entende. Se você não tiver números para você ver como que está a sua evasão, como que está a entrega do teu trabalho, né? Você fica dando salto no escuro, você fica dando tiro no escuro. E hoje o contrário de tiro no escuro é o sniper. Nós temos que ser sniper, nós temos que ter certeza do tiro que nós estamos dando, tá? E o propósito, além de você ter o teu propósito e saber passar, transmitir isso para a sua equipe, isso já nós estamos falando de cultura, fazer com que a sua equipe abrace a causa, aquela que te levou a construir sua escola lá atrás, a investir, a sair do teu emprego, a vender o teu Fusca para começar a tua escola, tudo isso, se você não souber transmitir isso para as pessoas, né, você realmente começa a ter problema na tua precificação. Aí eu te coloco um desafio, você que está ouvindo a gente do outro lado, como você faz essa precificação? A gente tem passos, métodos que a gente recomenda. Por exemplo, eu preciso saber qual que é a minha carga horária produtiva, porque não adianta, minha academia abre das 8 às 20 horas, mas tem horário que a piscina não está funcionando, tem horário que eu não tenho aluno na piscina. Então, primeiro tem que saber qual que é a sua carga horária produtiva. Aí você tem que saber os seus custos e você saber qual que é a sua margem de lucro. Muita gente só pensa nos custos fixos, custos variáveis, e esquece de colocar uma margem. Quanto você quer ganhar? E aí você vai fazer também a conta de saber quanto custa cada horário, quanto custa cada toquinha, para saber se cada horário está dentro desse padrão e você conseguir colocar o preço correto. Porque às vezes um horário está cobrindo outro horário. Eu chego 2 horas da tarde, tenho 3 alunos. Chego às 18 horas, a piscina está bombando. Mas será que aquele horário das 18 horas está cobrindo o horário das 2 e das 3 que estão vazio? Por isso você tem que ter o olhar aula a aula, para saber o quanto está entrando, se um horário está cobrindo o outro, mas isso é papo mais profundo, mas eu preciso saber, você do outro lado, como você está fazendo essa precificação. E aí, como quebrar esse ciclo, Edson? Esse preço travado, margem apertada, queda na entrega, insegurança na hora de apresentar o preço? Olha, nós vamos entrar. Esse é um dos slides que são mais importantes de toda essa apresentação. E esse slide merece uma abertura que nós vamos fazer, que é o outro programa, e a gente vai detalhar isso. Mas vamos lá. A primeira coisa que o gestor tem hoje é medo de perder o aluno. Inclusive, se você tiver uma academia que é seca e molhada, como a minha, cara, esse cara hoje ele está com o cabelo em pé. A academia seca e molhada, se você não tem uma entrega muito boa, se você não tem um senso de comunidade na tua academia, se as pessoas vão lá porque elas não têm uma melhor opção, cara, você tem medo de perder aluno. Você sabe que você tem medo de perder aluno. E você transmite isso na sua voz, nas suas ações, né, nas ações que você promove, tá? Porque é o seguinte, o ser humano, ele é social, Renato, não tem conversa. Se o ser humano, ele não se sente pertencente àquele ambiente, cara, para ele tanto faz. Entendeu? Eu vou na que é mais perto, eu vou na que é mais barato mesmo. Tal. Se ele não consegue ver esse valor, ele vai sair, você vai perder e você vai ficar chupando. A hora que você acordar, tá? A tua base de alunos ali já foi para o pau, você já está operando aí praticamente no prejuízo. Ó, deixa eu te falar um dado que é muito interessante. A minha cidade tem 100
110, 115 mil habitantes. Renato, 9 escolas de natação quebraram na minha cidade. 9. Cara, é muita gente que quebrou. E eu te falo assim, porque eu conheci todos os casos, né? Gestão. É você não saber precificar, né? Tinha uma moça que eu falava para ela, puxa, mas o teu preço está muito baixo, tal. Ela falava, mas meu aluno não tem condição de pagar. Porra, é uma pizza, velho, que você cobra, entendeu? É um negócio assim absurdo. Teu aluno chega num baita de uns carrão aí, estuda em escola particular. Lá no inglês ele não chora o preço. E essa pessoa falava, puxa, não, mas era assim, um poço de insegurança essa menina. Quebrou, não tem conversa, tá? Preço travado é você, de repente, você conseguir também algum mecanismo de compensação. Tá? Tem horários que eu consigo, de repente, trabalhar com desconto. Você quer ver uma situação que é de preço travado também? Você coloca o teu horário nobre pessoas de convênio. Entendeu? Esse é um dos erros assim absurdos que a gente faz, que você poderia estar nesse horário com o teu faturamento top, porque demanda, né? O horário que tem demanda. E naquele horário você não negocia preço. Aquele horário não, aquele você é absoluto. Você quer ver uma coisa? Sábado, por exemplo, a maioria das academias estão bombando de sábado. Todo mundo... sábado é mais caro. É uma vez só por semana. Geralmente esse preço dá de 70% a 80%. Né? E se o aluno chega lá chorando na tua recepção, de repente você abre mão. Pô, e aquela vaga ali, ela é muito valiosa. Então, esse é um exemplo típico. Tá? E essa questão da margem apertada, porque quando você tem uma margem apertada, por quê? Porque você não investiu, você não precificou direito, você não estuda a tua planilha, não está sempre no controle dessa situação, você vai enxugar. Né? Eu tenho uma conta, Renato, que é uma conta de padaria, que é assim, ó, para começar a conversa com uma academia, se você me perguntar qual que seria uma margem legal, tal, vamos fazer uma regra de padaria aqui, ó, que é muito interessante, mas para ficar fácil para todo mundo fixar. Você tem que pegar o seu montante, a tua receita, e isso tem que ser distribuído em 3 de 33. Tá? É a regra dos 3 de 33%. 33% você vai ter de folha, 33% você vai ter de despesas, tá? E 33% de rentabilidade. Tá? Dá para mexer nesses números? Dá. A minha, por exemplo, não bate esse número. A nossa academia, a nossa despesa é bem menor do que isso. Em compensação, a gente paga melhor, a nossa folha não é tão baixa, ela é um pouco mais alta, tá? Mas a gente preserva, né? Nesse jogo a gente consegue ter uma lucratividade boa, que é maior do que essa. Então a gente consegue mexer com esses números, mas não cortar a tua gordura, porque senão você foi lá, arriscou, montou uma empresa, uma baita, uma insegurança nesse país jurídica, fiscal, de tudo, né? De segurança mesmo. E se você não for bem remunerado por isso, vai vender picolé na praia. Tá? Porque essa história é fundamental para que você saia da tua cabeça de CPF e mude para a versão CNPJ. Se você não tiver a cabeça de um CNPJ, esquece. É isso que nós estamos tentando te convencer aqui hoje. Mas acho que eu vou ressaltar o que você falou. Daquela academia que ela quebrou em Ourinhos porque ela tinha receio de aumentar o preço. Eu tô com um módulo dentro da pós-graduação da natação criativa que a gente fala sobre empreendedorismo aquático na natação. E a gente está em 12 cidades. Aí quando a gente sai de São Paulo, o que a gente mais ouve? Não, professor, é porque São Paulo é uma outra realidade. A gente não consegue aumentar o preço na nossa cidade. E aí eu coloco o desafio. Fica na sua cidade, senta ali na maior avenida. Por 15, 20 minutos, vê quantos carros de alto padrão estão passando na sua avenida. Depois vai no bairro ali mais nobre, vê quantos prédios de alto padrão estão subindo e estão sendo vendidos. E entra nos restaurantes de alto padrão e vê como estão todos cheios. A gente tem público. Às vezes você está vendendo para a pessoa errada. Você está fazendo propaganda, você está conversando e está indo num público que não vai conseguir te pagar.
E é por isso que você não consegue aumentar o preço. Então, primeiro você tem que saber também quem é seu público-alvo, quem é seu nicho, como conversar com esse público, como atrair esse público. Quando você atrair esse público, como você conseguir pegar indicação. Porque quando a pessoa vem por indicação, ela tem 87% de chance maior de fechar do que quem não vem por indicação, porque aí o preço é o fator principal na hora dele fechar. Então, fechou, conseguiu o seu público, começa a pegar a indicação desse público, que é o mais importante. E seguindo aqui no nosso roteiro, e aí a gente vem para esse próximo slide, que é o impacto do setor cheio de ótimos professores que nunca estudam gestão. Que você falou, a importância de eu estar estudando o tempo todo. Sim. Essa é a origem, Renato. Essa é a origem do problema, tá? Nós não tivemos formação de gestor, tá? Eu vou dar uma palestra na UEL, agora em novembro. Foi um amigo meu mês passado, o doutor Hugo, toda a carreira dele foi... Ele é da USP hoje de Ribeirão, cadeira acadêmica, assim, aquele cara acadêmico nato, muito bom e tal. E ele chamou atenção na palestra dele sobre isso. Olha, a pessoa entra numa universidade, ela quer seguir carreira, fazer uma pós-acadêmica, ela quer fazer mestrado, doutorado, e a hora que ela vê, cara, ela caiu nesse ciclo aí, ela não consegue sair mais, porque ela não se qualificou no mercado. Né? Ao passo que você vai fazer uma pós, que é uma pós profissional, como essa que você oferece, que é muito bacana, você tira essa pessoa, você começa a dar para essa pessoa uma visão que ela não teve na faculdade. Porque a nossa, você lembra quando você estudou, quando eu estudei? Ninguém nunca ouviu falar disso. Né? E a UEL me chamou, agora eu fiz pós na UEL, na época que eu morava em Londrina, eles me chamaram e eu vou falar exatamente sobre isso. O CREF que está patrocinando, inclusive, a minha ida para lá. E eu vou falar exatamente isso, porque a própria universidade está vendo que é um gap muito grande que está acontecendo. Tá? Porque você está jogando um cara no mercado de trabalho e esse cara não está preparado para o mercado de trabalho. Aí ele desvaloriza a profissão. Né? Aí ele entra no que nós vimos ali, o ciclo do medo. Ele precifica mal, porque ele é inseguro, porque ele não tem conhecimento em gestão, e esse ciclo ele começa a rodar para trás. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é parar esse ciclo. Não adianta, você tem que estudar a gestão. Você tem que, por exemplo, um dos melhores cursos, seminário que eu fiz até hoje, no Sebrae, chama-se Empretec. Você fez Empretec? Não fiz, eu fiz Getúlio Vargas, eu fiz administração. Sensacional, é bom, Então, aí você já fez uma coisa mais ampla. Mas assim, pro cara que está no dia a dia, que nem a gente está na piscina, tal, aquela coisa básica, que nunca tinha ouvido falar de gestão, o Empretec foi uma mudança da nossa vida, assim, absurda, porque você começa a entender o processo. Quer ver? Eu vou dar só um exemplo do que um gestor... uma dor comum. Nesse momento você está precisando investir ou num trocador inverter ou num sistema de fotovoltaica, uma grana vultuosa, né? Um investimento muito grande. Aí você chega para mim, ou renovar a tua piscina de alguma maneira, filtro, enfim, você precisa fazer um investimento grande. Eu aposto aqui que 90% das pessoas não sabem como chegar no gerente do banco para fazer para esse gerente do banco um plano de negócios para justificar aquele investimento e como aquele investimento vai ser pago. E o Empretec, ele te dá, além da técnica, ele te dá uma segurança muito grande. Tanto que hoje o banco nos procura, porque o banco vive de emprestar dinheiro. Mas se o banco vê que você não é um gestor, ele não vai te emprestar dinheiro. Entendeu? Você chegar lá e se você não ter números para apresentar, você não bolar um plano de negócio muito bem feito, o cara vai falar assim, pô, por que eu vou te emprestar dinheiro? Qual a garantia que eu vou ter que eu vou receber isso? Né? E aquilo é um investimento, nós vamos falar mais sobre isso depois, mas é um investimento que você está fazendo num ativo, num bem, numa coisa que vai te trazer retorno financeiro, inclusive. Agora, se você não souber se comportar como um gestor, falar de igual para igual com o gerente. Renato, eu morria de medo. Eu falava assim, se eu sentar na frente de um gerente de banco, o que eu vou falar com o cara? Entendeu? Eu não tinha a mínima noção de como se começa um papo. Aí esse cara ia empurrar um monte de produto para mim que não serve, ou ia me botar num produto lá com juros mais altos. Né? Eu acabei de fazer, essa semana eu estou fazendo uma ampliação do meu fotovoltaico. Já joguei para o Banco do Povo, 0,35 ao mês, uma parte desse dinheiro, R$21 mil. Aí negociei com o meu banco,
também. Eles fizeram um bem bolado lá, eu retenho um dinheiro no banco, eles me diminuem a taxa de juros. Mas assim, hoje eu já não preciso mais fazer o plano de negócio. Eles fazem para mim. Agora, você só sabe dessas coisas quando você vai para um Sebrae, quando você sai ali de dentro da água e vai estudar um pouco. Você começa a ver gestores falando, você começa a procurar, né? Ao invés de ficar vendo dancinha do TikTok, o seu business é esse aqui, você tem que fazer o negócio fazer diferença na sua vida. Que é o famoso ROI, né? A taxa de retorno sobre investimento. Então, quanto tempo vai voltar esse investimento que você está fazendo? E às vezes em 2, 3 meses ele está se autopagando e você consegue provar isso para o gerente do seu banco e você consegue fazer esse investimento. Mas uma coisa que eu também percebo é que o professor ele vira o dono, depois coordenador, ele também faz o trabalho de recepcionista, piscineiro, ele fica apagando o incêndio. No final do mês ele não coloca o prolabore dele, o que sobrou é dele, e não é assim que funciona. Você tem que ter o seu prolabore, você também é um funcionário dessa empresa, que é um assunto... E é o funcionário mais caro da empresa. Funcionário que é a mão de obra faz. mais cara da empresa é a sua. Bota isso na sua cabeça. Quando você está limpando a piscina ali, né, você está custando caro para a sua empresa. Você está achando que você está economizando, mas você está custando caro para a empresa. E aí a gente... Tem um outro slide aqui que o cliente ele não paga só pela hora aula. O que uma família realmente compra quando escolhe uma natação, que foi o que a gente falou um pouquinho, mas queria que você aprofundasse um pouquinho. O que essa pessoa compra, então, quando ele decide pagar aquele preço? Renato, a primeira motivação que a pessoa tem, a gente já fez muita pesquisa sobre isso, a primeira motivação é o medo. Ela tem um medo que o filho se afogue, ponto. Todo mundo que tem criança... As crianças hoje têm muito acesso à piscina, a clube, enfim. Então, o pai coloca o filho porque ele tem medo que o filho se afogue, e é natural isso. Tá? Então, ele tem que ter, além de confiança, ele tem que estar seguro que o teu ambiente vai proporcionar isso para ele. E como que você comunica isso? Aqui nós trabalhamos com segurança aquática, aqui nós temos todos os protocolos, procedimentos, nós temos as semanas educativas. Então o seu filho ele não vem aqui para só aprender a nadar. Ele vai levar um conhecimento que nenhum outro lugar vai oferecer para ele. Tá? Então, quando você começa a desenvolver naquele pai essa confiança, e esse começa a desenvolver, é muito importante a gente entender o seguinte, essa comunicação não é quando o cara está lá no seu balcão. Essa comunicação começa lá na tua rede social, que você não quer gravar vídeo, que você se recusa a fazer uma coisa profissional, que você pega uma menina, uma prima sua lá e paga 200 conto para ela fazer para você. Não, esse é um setor hoje estratégico, porque ninguém vai ter confiança e segurança na tua academia se primeiro ele não entrar na sua rede, porque todo mundo faz isso hoje, todo mundo faz isso, e sentir que você é confiante, que você vai passar isso para ele. Por que você é confiante? Você tem que demonstrar isso na sua conversa com aquele cara que está em busca de uma natação, filho dele, é o bem mais precioso que ele tem na vida. Então, se ele não tiver confiança em você, por exemplo, nós somos uma empresa familiar, eu e a Izinha demos aula a vida toda. Então, ele fala, eu conheço vocês, porque a vida inteira vocês trabalharam com isso, vocês têm uma história, vocês têm, enfim, e vocês transmitem isso na sua aula, na sua rede social, para quem não conhece a gente. Então, esse tripé e acolhimento. O que é o acolhimento? Essa criança chegar, essa senhora que vem para uma aula de hidroginástica, ela que vai chegar lá, que ela já teve 2 dias de pesadelo antes de chegar na tua aula, ela tem que sentir que ela está num ambiente que as pessoas vão aceitá-la, né? Que as pessoas não vão zombar daquele medo dela. Né? Uma criança que a mãe leva lá, é diferente da escola que ele já vai, poxa, eu tenho medo de chegar lá, as pessoas fazerem bullying com meu filho, ou meu filho chegar lá e ficar totalmente perdido na aula de natação, porque ela imagina, o que uma mãe imagina que é uma aula de natação, Renato? Bota todo mundo lá, né? Aquele bagunção, antigamente a gente fazia isso, um professor dava aula para 20, 30 alunos, botava todo mundo lá, prancha para todo mundo, tá? Então,
todos esses aspectos hoje, eles são fundamentais para você construir a sua imagem e fazer o teu cliente entender que ele não está só pagando uma hora de aula, ele está com muito, ele está levando para casa um pacote que vai, aquilo vai estar na cabeça do filho dele, no corpo, na saúde, durante toda a vida. Que é o posicionamento que você fala tanto, né? Então é importante aí de você falar dessa parte. E você tem um caso emblemático aí, a Nadbem, que teve essa reforma arquitetônica que mudou a percepção do cliente. Então, queria que você contasse sua história aí de 2020 com a Flávia, que vocês mudaram aí o ponto bem rápido e já conseguiu ir para outro patamar. Sim. Chega uma hora que as pessoas cansam do seu ambiente. As pessoas querem que você, à medida que elas estão te pagando, elas querem ver um retorno. Tá? Elas querem ver uma escola bonita, uma escola atualizada. A pessoa, ela está na sua escola e ela compra aquilo como se fosse dela. Ela fala, a minha escola de natação. A escola onde eu nado é a minha escola de natação. E se você estiver deixando esse ambiente se deteriorar, esse ambiente está fora de padrões atualizados, essa escola não oferecer tecnologia tudo isso é fundamental para, na cabeça da pessoa, ela falar assim, pô, não está valendo o que eu estou pagando aqui. Por que esse cara quer subir? O que ele fez? Então, quando a gente contratou a Flávia, foi muito interessante, eu brinco com ela, a Flávia, minha grande amiga, nós fundamos junto o grupo dos piscineiros, né, o clube dos piscineiros, e a Flávia estudou na Itália e tal, e eu falava assim, Flávia, aqui aconteceu o effetto Ruccelli, que é uma palavra sofisticada, bonita, italiana, né? Remete a uma coisa assim, clássica, bonita. Por quê? Olha que dado interessante, Renato. Todas as pessoas que chegaram no nosso balcão, depois que a gente fez a reforma com uma arquiteta, né? A gente às vezes acha que o nosso pintor, o seu Zé lá é o arquiteto, né? Não. Uma arquiteta profissional. Depois que nós fizemos a reforma com ela, nenhuma pessoa questionou o preço no balcão. Era até engraçado. Porque a pessoa chega e tem aquele impacto assim, ela se sente constrangida de questionar o seu preço. Entendeu? Então isso é muito interessante. Então essa percepção, hoje as arquitetas falam muito sobre isso, essa percepção ela se constrói na cabeça do teu cliente em fração de segundo. É uma coisa assim, que ele entrou naquele ambiente, ele não vai questionar o teu preço, porque ele sabe que ali é diferente do outro que ele já viu. Entendeu? E se você se a tua escola está realmente precisando de uma atualização, passou da hora. Isso não é gasto. Isso na tua planilha, ela não entra no custo, na despesa, ela entra no setor de investimento. E isso, por exemplo, é o que eu chamo de um investimento num ativo. Não é um passivo. Às vezes o cara deixa de investir na arquitetura e troca de carro. Quando você troca o seu carro, e não investiu na sua escola, você investiu num passivo. Isso é muito importante. Você leu O Pai Rico, o Pai Pobre, não? Sim. Ele fala muito, ele deixa muito claro. Quem não leu, leia esse livro, que é um livro de gestão fantástico. Então, a partir do momento que você desvia aquele dinheiro, você fala, eu mereço um carro, pô, meu cunhado comprou, eu não vou comprar, vou ficar por baixo. Aí meu cunhado viajou para a Europa, eu não vou viajar. Então, a partir do momento que você usa o dinheiro que seria para um investimento num ativo, que iria trazer mais dinheiro para a sua academia, e você ter um conforto financeiro, né, uma folga financeira ali na frente, não, você pegou, desviou e investiu num passivo. Renato, o dia que eu entendi esse conceito de ativo e passivo, cara, tudo que eu olho, eu vejo com esses olhos de ativo e passivo. Isso aqui vai ser um ativo ou vai ser um passivo? Eu estou fazendo esse curso, por exemplo, eu venho para São Paulo num curso, numa Expo Lazer. Isso para mim é um gasto, porque é caro para a gente vir para São Paulo. Mas isso é um custo ou investimento? Isso vai ser devolvido para a minha empresa, para o meu lado profissional, para o meu CNPJ, ou vai ser somente uma bajulação ali, um agradinho para o meu CPF? Então a gente tem que saber essa divisão CPF, CNPJ,
para você ter gordura, para você ter fôlego, para no momento certo você fazer aquilo e já sabendo que aquilo vai dar resultado daqui a 4 anos, 5 anos. Mas você vai construindo de modo que você tenha um caminho de sucesso para a tua empresa. Aí o cliente começa a entender, né? Os sinais da sua organização, do seu percurso, do seu acabamento, da sua escola de natação, coerência visual. Então ele vê que tudo está organizado, tem uma experiência. Isso eleva a confiança dele e prepara o cliente aí para pagar um preço maior. E aí a gente já começa aqui a entrar nas formas de precificar, que pode ser por custo, por valor ou benchmark. Quando usar a precificação por cada um aí? Ó, todo mundo faz por benchmark no primeiro momento, né? Quanto que se cobra na minha região, né? Principalmente o cara que não usou técnica, não pegou uma consultoria, então, ele começa pelo benchmark. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é interessante. Eu fiz uma consultoria para uma academia no Espírito Santo. E aí a primeira coisa que eu fiz para começar essa consultoria, Renato, eu levantei com o meu cliente de lá todos os preços praticados num raio X lá da região que ele vai montar a academia. Aí eu mostrei por A mais B para ele que aquele preço que praticavam naquela região, se ele entrar naquilo, a empresa dele não vai prosperar. Simplesmente isso. Os caras estão empatando ali, eles estão empurrando com a barriga, não é uma empresa lucrativa. Então, eu mostrei para ele que aquele projeto tem que ter um posicionamento, guardem bem essa palavra. O que é posicionamento? Essa palavra parece uma palavra simples, mas ela é muito profunda. Posicionamento é como a sociedade, os teus futuros clientes, os teus prospects, os caras que pode ser o seu aluno, como que ele te enxerga. Tá? Ele vê a minha escola como uma escola barata, né? Uma escola igual às outras, ou não, aqui vai ter uma escola diferenciada. Você viu o nosso amigo falando aqui agora, que lá em Vinhedo tem 3 escolas agora fazendo um trabalho fantástico. Ele não ganhou nada para fazer aquela propaganda. Mas a percepção dele é muito legal, porque aquelas escolas estão bem posicionadas. Então, um primeiro momento, a pessoa pega pelo benchmark. Vamos montar minha academia, na minha cidade não tem nenhuma, eu vou ver aqui na região quanto cobram e vou cobrar igual. Mas ela, em nenhum momento, ela se aprofundou nesses custos. Ela procurou, eu fiz muito isso, ela procurou colegas para entender o custo. Uma cidade parecida na minha região, levando em consideração frio. Blá, blá, blá. Então, esse levantamento de dados, que ele ocorre na fase do projeto, ele é fundamental, mas a maioria das pessoas só faz isso. Se estão cobrando 250, como eu vou começar agora, não tenho nome, vou cobrar 220. Só que depois que você começa com esse 220, e todo mundo na tua região cobra 250, né, você não consegue recuperar. É muito difícil. Não é que não consegue, mas é muito difícil, é muito trabalhoso, porque você já começou vendendo uma ideia da tua escola, um posicionamento dela, de um lugar mais barato. Lá é mais barato, vou lá porque é mais barato. Né? Agora, por valor, o valor é o que o cliente vai perceber na entrega, e essa entrega, eu falo, está desde o serviço em si, da atenção, do cuidado, do ambiente, das informações que você passa para ele, porque esse cliente, volta e meia, ele vai receber material da sua academia pelas redes sociais e ele vai falar, pô, eu estou no lugar certo, eu estou numa academia que foi para a feira tal, que foi para o congresso tal, que está se aperfeiçoando, que está se atualizando, os professores têm treinamento, os professores... Então, aquele dinheiro que eu pago, de certa forma, ele volta para mim, porque ele está mostrando para mim que ele tem uma boa intenção com o meu dinheiro. Né? E o que menos as pessoas fazem é por custo. O custo até porque a maioria das pessoas, ela tem uma dificuldade muito grande para levantar os custos. Hoje, qualquer desses programas de academia, eles te ajudam nessa parte. Hoje você tem IA que faz isso. Você tem comunidades, né, Renato? A tua comunidade mesmo, eu tenho certeza que estão sempre respondendo sobre isso, né? Então, quando você se baseia
em custo e a partir disso você fala, poxa vida, eu sei que eu vou ter um custo tal, eu sei que tem horários que vão ser mais vazios, eu sei que aqui a minha energia nesse primeiro momento vai ficar mais caro, tal, eu tenho um custo X e eu quero ganhar tanto para compensar. Então, com base nesse estudo, que muitas vezes a pessoa erroneamente, ela chega nesse custo sozinha, tá? Ela chega sozinha, que ela imaginou isso, às vezes ela dava aula em algum lugar e ela não via esses custos que tinham lá. E com base na cabeça dela, numa experiência que ela teve aí num clube ou dando aula na casa das pessoas, quando ela vai montar o negócio dela, ela acha que o custo é aquele lá e ela projeta, pô, eu preciso ganhar, 30% é muito, né? Eu preciso ganhar uns 20, tá bom para mim. Aí ela faz na cabeça dela ali, de uma maneira muito simplista, e a hora que vê, o negócio está amarrado. Você vai passar anos e anos e anos numa roda ali que você não consegue sair. A roda dos ratos, né? O que eu vejo muito é que o custo ele define o mínimo, o piso que você pode cobrar. E aí depois a gente entra no valor percebido, que mostra o quanto a entrega permite você cobrar. E esse benchmark vai ver quanto o mercado está cobrando. E você consegue aí ajustar com esses 3 padrões. E aí, para a gente finalizar a nossa entrevista, a gente precisa fazer esse aumento gradual. E todo ano, como você disse, a gente tem que fazer esse reajuste. Para quem está defasado e tem medo de reajustar, como usar o churn para fazer uma transição gradual? Certo. Olha lá, pessoal. O churn é o espelho da sua entrega. Se você tem um churn é evasão, vocês estão lembrados, né? O churn é o espelho, ele me diz como eu estou entregando o meu serviço. Porque se eu tenho para uma escola de natação um número de 6, 7, 8, eu já vi escola de natação com mais de 10% de evasão. Se eu tenho um número alto, eu não estou entregando. Os meus alunos estão entrando, porque talvez eu esteja numa região boa, talvez o meu preço seja baixo. Então tem uma série de fatores que fazem a pessoa entrar no seu serviço, entrar na sua academia e começar a fazer algo com você. Só que o que faz ela continuar é uma prestação de serviço muito bem feita. Ela tem que saber isso. E o churn, quando a gente pega uma academia, por exemplo, com 8% de churn, de evasão, ao mês, que isso, né, as academias secas têm muito esse número, você perde uma academia por ano. 8% ao mês, vezes 12, dá 100%. Então, você perde uma academia por ano. Então, sabendo que o teu churn é alto, isso vai ser o papo para o nosso outro podcast, que nós vamos ensinar uma ferramenta para vocês aprenderem a aplicar isso, e é fantástica essa ferramenta. Mas a partir do momento que você já sabe que seu churn está alto, esse não é o momento, ou esse é um momento muito delicado para você subir teu preço. Então, esse momento, você vai ter que entender por que o teu churn está alto, mapear isso, e aí é gestão pura, que você vai ter que sentar, ver números, entender isso, é o que nós vamos ensinar no outro exemplo que a gente vai dar mais tarde. E a partir do momento que você começa a reduzir o teu churn, a sua perda, aí sim você vai entrando com produtos novos. Quem acha que está barato, que está entregando bem e não quer perder o cliente, aí entra no reajuste gradual. Pô, eu tenho uma base de clientes, por exemplo, eu tenho 200 clientes, né? Eu posso manter esses 200 com aquele valor, por segurar ele, não aumentar para aquele cliente no primeiro momento, e ir aumentando para os novos alunos que estão entrando, né? Se eu tenho essa rotatividade, né, por exemplo, se for 8%, 7%, em praticamente um ano eu estou tocando a base. Então, essa base nova que entra, ela pode entrar já com preço. Isso é uma estratégia. Eu particularmente, acho meio apelativa. Por quê? Porque hoje você tem técnica para reduzir o churn, para reduzir a evasão, né? Então, quando você faz a lição de casa direitinho, você controla isso, porque a maior parte dos donos de academia, Renato, eles têm um processo que não é palpável, eles não têm um processo que eles conseguem medir exatamente e saber por que está acontecendo aquilo.
né? Então, se você só se baseia em critérios subjetivos e não tem uma análise objetiva, você está dando facãozada no escuro. Pode ser que pegue, pode ser que não pegue. Agora, a partir do momento que existe técnica para isso e você usa, você começa a entender, aplicar e ver o resultado. Isso é muito legal. Se você já percebeu com essa nossa entrevista que você está com preço defasado e está precisando sair do 100 e cobrar R$ 300, eu te convido para uma próxima entrevista que a gente vai te ensinar como você fazer esse reajuste, como aumentar o preço e como se equilibrar novamente se você está muito tempo. Tem academias que às vezes tem 1, 2 anos sem fazer reajuste. Então, nossa próxima entrevista vai ser sobre como você conseguir fazer esses reajustes de forma correta. E para a gente finalizar, Edson, eu queria que falasse como que acha o Edson agora, onde te encontrar. Olha, eu vou deixar meu celular aí, depois você consegue colocar? Sim. Editar? Eu vou deixar meu celular, podem me chamar, quem quiser entrar no Clube dos Piscineiros, vale muito a pena, né? Porque ali a gente troca todos os dias conversa de gestão, todos os dias. Você tem uma dúvida, você lança lá, você tem um consultor de graça, porque alguém vai responder. Então é uma comunidade hoje que ela é forte, ela está muito legal, tem 460 donos de academias que têm piscina, né? Esse é o nosso foco. Só pode entrar nesse clube dos piscineiros quem é dono, não é tratador de piscina não, isso foi uma brincadeira que eu e a Flávia fizemos, aí acabou pegando. Mas a pessoa pode entrar lá, eu faço uma entrevista rápida ali com ela para ver se ela tem, aí ela se apresenta ao grupo, e depois ela já pode começar a lançar as dúvidas, acompanhar, porque esse é o teu momento de você estar no WhatsApp produzindo. Porque normalmente quando a gente está no celular, uma grande parte é vendo besteira, né? Entrando em rede social, vendo fofoca, vendo coisa que não agrega nada. Esse é o momento de trabalho. Quando eu estou fazendo isso aqui para mim, eu considero como um trabalho, né? A pessoa pode olhar e falar, pô, esse cara não sabe do celular. Eu estou trabalhando naquele momento, estou entendendo do negócio, estou conversando com pessoas, estou discutindo, estou levando um ponto de vista, recebendo outros, né? E é muito rico, muito. Essa troca é fundamental. Eu faço um convite para você entrar no meu grupo também de gestores aquáticos, pode me chamar no particular, a gente tem quase 500 gestores dentro do grupo. Temos também curso para você que é gestor, quer se aprofundar mais, saber como precificar. A gente tem um curso junto com a Anfíbia, com o Bruno Herbolato, que vai te auxiliar. A gente tem os 8 passos de sucesso do gestor aquático para a gente te auxiliar. Que aí a gente finaliza que o preço ele não é chute, é uma gestão traduzida em valor e o valor precisa ser percebido. Agradecer muito sua presença, Edson. Agradecer você que ficou até o final. Se a entrevista fez sentido para você, compartilha com seus amigos. Segue o nosso canal, ativa a notificação e agradecer todos os nossos parceiros que apoiam a gente, a Float, a Raizo, Sobras, a plataforma Educar, Swing Track e o The Office Studio aqui no coração de Pinheiros, onde a gente está gravando esse podcast. Então agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima entrevista.